Amém. E, a- amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus vai abençoar. E a nossa visitante pela primeira vez, irmã Cristina, seja bem-vinda, irmã Cristina, que possa ser a primeira de muitas vezes, tá? Que os irmãos aqui, a igreja te recebe com todo amor e todo carinho. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Com certeza. Amém. Que Deus possa estar usando cada vez mais a irmã com essas vidas que precisam muito. Eu queria chamar agora um amigo de 30 anos, tá, gente? Não é pouco tempo, não. Só que ele cresceu. Vem, Ulisses. Vai trazer a palavra. Deus me deu esse amigo há 30 anos atrás, uma amizade que nunca passou. Só que eu conheci o Ulisses, ele era desse tamanho. Devia ter uns. Era desse tamanho mais ou menos. Sempre foi grandinho. Ele cresceu. Eu continuei do mesmo tamanho. Mas, glória a Deus pela vida dele. Vamos estar impondo as mãos sobre a vida do Ulisses, diácono Ulisses. Toda vez que vem é uma bênção, e essa noite vai ser uma bênção. Nós cremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar diante de Ti o Teu servo, Pai, que vem aqui trazer uma palavra do céu, uma palavra vinda de Ti, Senhor, uma palavra para os nossos corações. Nós precisamos nessa noite ouvir a Tua voz, Senhor. Nós necessitamos, Pai, porque a Tua palavra é alimento, Senhor. E nós precisamos nos saciar nessa noite. E cada vida que está recebendo pela internet também, Senhor, essa palavra seja abençoada em nome de Jesus, Pai. E que essa pregação dessa noite possa chegar até muitas vidas que estão necessitadas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Amém. Vocês estão bem? Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Na última vez, tive que pedir desculpas a Rogério. Falei, pastor Rogério, não tem como ir. Eu estava com um problema de... as coisas de gente jovem, sabe? Hernia de disco, né? Quase não dói. Mas estava numa situação, estava numa crise e não tinha como. Aí depois eu fui descobrir que eu estava fazendo acupuntura, fazendo tratamento, e nada resolvia, tomando remédio. E aí eu voltei na fisioterapeuta amiga já de anos, eu já me trato com ela, e ela olhou, é bom, né, quando você tem uma pessoa assim, né, coisa assim de Deus. Ela olhou e falou assim, tira a camisa, anda até ali. Andei. Ela falou, sua vértebra tá girada um pouquinho, vamos botar ela no lugar. Aí na hora ela pegou, quando ela fez assim, aí deu aquele estalo alto, né? Eu gritei. Aí ela, levanta agora, cadê a dor? Eu falei, passou. Fiquei dois meses sofrendo com aquela dor, e ela em 5 minutinhos ela resolveu. Glória a Deus pela vida da Priscila. Deus te abençoe, tá? Então um prazer imenso a gente estar novamente aqui com vocês. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre não vivermos presos ao passado. E confesso para vocês que domingo passado eu ministrei essa palavra lá na igreja, eu sou do Ministério de Boas Novas, em Alcântara. E pastor Gerson pediu para ministrar no domingo de manhã, eu tive lá, Deus me deu essa palavra e eu vim me alimentando durante essa semana com essa palavra, porque essa palavra ela me trouxe libertação. E aí, após a ministração, para honra e glória do Senhor, algumas irmãs, alguns irmãos vieram comentar comigo, com a Denise, a minha esposa, sobre o quanto Deus havia falado com eles também por intermédio da palavra. Eu falei assim, que bom, glória a Deus. E aí, durante a semana, eu já vinha orando a Deus e ao Espírito Santo, falando assim, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que seja levado? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem preparado lá para a turma de Santa Rosa, lá para a igreja do pastor Rogério? Aí sabe aquele silêncio? Você ora, né, Rogério? Não acontece isso? Ora e Deus não fala nada. Eu falei, Senhor, me ajuda aí, eu preciso de sua ajuda.
Senão eu vou falar de mim, não quero falar, né? O que eu penso, não quero, me direciona. E nada. E a semana começa aquela correria, né? Usam daqui, resolve isso, faz aquilo. Amém. E aí eu me lembrei, recordei da palavra, o Espírito Santo me recordou da palavra, me deu uma outra palavra essa semana e a gente conseguiu juntar. Falei, amém, glória a Deus, vai ser bênção. Que Deus possa tocar, possa falar, ministrar os nossos corações. Que você nesse momento possa se desprender, tá? De preocupações. Não adianta, você está aqui dentro, né? Se tiver alguém passando mal lá, se alguma coisa acontecer, se o teu telefone tocar, você não vai conseguir resolver agora, tá? Então, assim, consagre esse tempo ao Senhor, consagre o teu coração, os teus pensamentos, o seu sentimento nesse momento. As preocupações, deixa de lado, né? Afinal de contas, quem guarda a nossa vida é quem? É o Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E o nosso ajudador é quem? É o Espírito Santo de Deus. Né? Jesus, quando ele, antes de subir aos céus, ele falou assim, eu vou, mas eu deixarei convosco o meu Espírito Santo, o meu ajudador, Paracleto. Paracleto significa o ajudador. Então, é ele quem nos ajuda. Às vezes a gente está naquelas situações que a gente não sabe o que fazer, que decisão tomar, né? Às vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, sem buscar uma orientação do Espírito Santo de Deus. Acontece só comigo ou com mais alguém também? Acontece, né? E aí, a gente é humano, né? A gente é carne, né? E aí o que acontece? Lá na frente a coisa dá errada, a gente quebra a cara, e aí a gente lembra, né? Ouve aquela voz, a voz doce e suave do Espírito Santo que fala assim, se você tivesse escutado o que eu te disse, não acusando, né? Mas assim, aquela voz de pai, carinhoso, e a gente tem que confiar e buscar mais essa interação com o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do pastor Abe Uber. Ele é um americano, ele está já no Brasil há muitos anos, e ele estava falando que 90% dos cristãos, eles não oram ao Espírito Santo, não conversam com o Espírito Santo, não tem comunhão, não tem intimidade. Eu falei, é verdade. É verdade, oram a Deus, oram a Jesus Cristo, mas quem estão conosco, amém, a Santíssima Trindade, mas o Espírito Santo é quem está onde? Morando aonde? Dentro de nós. Você não sabe que caminho tomar, às vezes está perdido no trânsito, né, Rogério? Às vezes você vai para um lugar que não conhece, ou qualquer um de nós, o que você faz? Joga onde? No GPS, no Waze, no Google Maps, né? Por aí vai. Né? Ninguém mais para no posto de gasolina para pedir informação. É difícil, antigamente pedia, né? Hoje em dia, mas não. E o Espírito Santo é a mesma coisa, ele é o nosso GPS, é ele que nos direciona naquele momento que você não sabe o que fazer. E é ele que traz o quê? A paz, que a paz de Deus ela seja o árbitro do vosso coração. Sabe por que a paz de Deus ela tem que ser o árbitro do vosso coração? Porque nós, quando fomos criados por Deus, nós fomos criados como? Lá na criação, quando Deus formou o homem, ele falou o quê? Amém. Que o homem seja feito, a Santíssima Trindade se reuniu e falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e... É por isso que o diabo tem raiva de vocês. É por isso que o inimigo ele tem inveja. Porque ele tinha isso também e ele perdeu. Quando ele caiu, quando ele foi expulso. E aí ele olha para mim, ele olha para vocês, ele olha para os servos do Senhor, né? E ele vê assim a imagem e semelhança de Deus, e por isso que ele quer desvirtuar. E ele começa a agir de várias formas, né? Em várias situações. Existe uma situação, algumas situações muito específicas, que às vezes são imperceptíveis. E ele atua, Satanás, ele tenta atuar de uma forma muito poderosa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Repita comigo.
sentimentos, pensamentos e emoções. Não tem nada a ver com a música de Roberto Carlos, Emoções, não, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Amém? Amém. É muito fácil um menino, né, quando mais novo, a menina novinha, tem aquele momento da paixão, não tem? Né? Olha assim, ai, tô apaixonado. Viu a primeira vez que viu? O pessoal fala amor à primeira vista. Ai, tô apaixonado por fulano. Ai, tô apaixonado por fulano. Sentimento. Sentimento. E o sentimento, ele pode derrubar. Às vezes, olha, a pessoa chega assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas gostei de você. Nem conhece a pessoa direito. Toma aqui, ó. Isso aqui é seu agora. Muitas vezes a pessoa vai na emoção e pensamento. Muitas vezes a gente fica com aqueles pensamentos assim, sabe? Que nos impedem de recebermos o novo de Deus. E muitas vezes, amados, presta atenção nisso, por favor. O passado, ele volta de uma forma terrível em nossa mente, em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. E acabam trazendo doenças. A gente tem aqui uma psiquiatra, não é isso? E ela sabe muito bem disso. E eles trazem sentimentos, trazem doenças, não só na alma, mas também no corpo. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não sei se tem como colocar aí. Tem como colocar? Se não tiver, não tem problema. Eu leio aqui. Isaías, capítulo 43. A gente vai ler do 18 ao 21. Para vocês terem uma ideia, enquanto vocês procuram, Isaías, ele foi o profeta que mais falou sobre o Messias. 43. Isaías 43, do 18 ao 21. Isaías, ele foi o profeta que mais falou sobre o Messias. São dezenas de profecias que falam sobre a entrega de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Isaías 43, 18 ao 21 fala assim, ó. Esqueçam, eu vou ler em duas versões. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Olha que interessante. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Primeiro ponto, você foi constituído, formado para proclamar o quê? O louvor ao Senhor. A sua vida, ela foi feita para louvar ao Senhor. Amém? Amém? Ah, mas eu sou imperfeito, eu sou... Gente, nós somos imagem e... Para quê? Louvor do Senhor. E aqui ele começa falando o quê? Esqueçam o que se foi. Para que ficar preso ao passado? Para que deixar o passado te atormentar? Para que viver de forma que acontece assim? Você está lá, muito bem, às vezes não fazendo nada, não pensando em nada, ou numa situação boa e agradável, né, com familiares, com amigos, e de repente passa uma borboleta, passa um passarinho, ou passa um cheiro, você sente um cheiro, ou de repente você ouve uma música que te remete ao... Acontece isso com vocês também ou só comigo? Na hora do louvor aqui, a gente cantou, ele é o leão da tribo de Judá, não. Como é que é? Essa é a nossa estrela da manhã. Hã? Não há Deus maior.
ao único. Me lembrou lá a nossa época lá de Rogério era líder de pastor Rogério era líder da juventude ou era adolescente já indo para a juventude lá do Boas Novas, me remeteu àquela época lá, o passado. Porque uma música que eu ouvi. E às vezes acontece essas situações, e foi uma época muito boa, né, Rogério? Muito legal, né? A gente jogava bola, a gente ia pra praia, né? A gente ia pra show de rock lá na Zona Sul, lá no Rio, né? Não, evangélico, entendeu? Mas a gente ia de ônibus, aí depois a gente fazia lanche ali em frente às barcas, né? Tarde da noite, trabalhava o dia todo, e no outro dia de manhã a gente ia, chegava em casa meia-noite. Olha que época boa! Volta essa época. Se a gente pulava lá no show de rock, era rock cristão, tá, gente? A gente pulava, dançava, né, curtia, cantava, era muito legal, orava lá pela galera nova, lembra disso? E aí, a gente ia para retiro, né? E a gente no outro dia tava empolgado, né? Vamos que não sei o que, foi legal, semana que vem tem de novo, e a gente ia, né? Irmão, vai? Hoje em dia a gente faz isso? Não volta mais não. Os tempos são outros. O que passou, passou. Não volta mais. Não volta mais. E aí, ele não volta fisicamente, mas ele volta na nossa mente. E muitas vezes isso tenta nos derrubar, tenta nos impedir de vivermos o quê? O novo de Deus. Tenta nos brecar de enxergar e entender o novo que Deus tem preparado. Decepções, traumas, tristezas, situações difíceis que você enfrentou, que passou na sua família, na sua história. Muitas vezes esse passado impede o desenvolvimento do seu presente. Impede que você receba o novo de Deus. E o novo de Deus, a gente não recebe lá no futuro, não. O novo de Deus a gente recebe quando? Agora, no presente. E muitas vezes a gente fica assim, ai, por que essa situação não muda? Ai, por que isso aqui não muda? Mas também aquilo que aconteceu lá atrás, ao passado voltando e batendo na tua porta. Se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria vivendo essa situação de agora. Não acontece isso com vocês? Eu passei por uma situação que foi muito chata, que me traumatizou, vou falar assim. Eu não esperava que acontecesse aquilo, uma situação profissional. Eu não esperava que acontecesse aquilo, mas aconteceu. E aconteceu de uma forma muito traumática para mim. Falei, gente, enfim. Aí a gente começa, né? Por que aconteceu isso? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Aí um outro sentimento. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Parece que todo mundo me abandonou. Não acontece isso? Fermento de fariseu e fermento de Herodes. Jesus, certa vez, ele falou para os seus discípulos, né? Ele falou assim, ó, cuidado com os fermentos dos fariseus. É aquele momento onde que você fica assim, ó, qualquer coisa ruim que acontece, você fica assim, mas por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu isso acontecer? Fermento de Herodes. Poxa, aconteceu isso, agora eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Vocês têm esses sentimentos também? Às vezes tenta buscar a culpa em Deus do porquê que aquilo está acontecendo, do porquê que aquilo aconteceu, e quando o passado ele volta e bate a tua porta, você se sente paralisado e com medo de viver o novo? É por isso que o profeta Isaías ele fala, ele profetiza assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. A partir do momento, amados, que a gente permite que o passado ele domine o nosso sentimento, o nosso pensamento, a gente consegue travar. E a gente não sai do lugar.
A gente não consegue abrir o nosso coração para receber um novo. Vou dar um exemplo muito prático: relacionamento amoroso. Tem pessoas que lá tiveram um relacionamento que pode ter sido abusivo, que pode ter sido violento, pessoas que tiveram uma experiência que não foi legal, num casamento, ou num namoro, ou num noivado, enfim, e aquilo traumatiza a pessoa de tal forma que ela não quer mais se relacionar com ninguém. Amém? Não acontece isso? A gente não ouve relatos toda vez, né? Ai, não, eu fiquei com aquele rapaz, namorei aquela menina, eu fui casada com aquela pessoa, ou a mulher fala, eu fui casada com aquele, olha, foi um relacionamento horrível, eu não quero mais saber, agora eu vou ser sozinha, sozinho. E Deus tem muitas vezes preparado uma pessoa boa, então uma pessoa boa que aparece, que quer te conhecer, que quer, né, se relacionar, uma pessoa de Deus, e você está vivendo presa. E aí começam a vir aqueles sentimentos assim: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Está vendo? Porque isso aconteceu, hoje eu vivo assim. E aí você está de boa, tá vivendo uma vida legal, e daqui a pouco vem aquele sentimento, vem aquele pensamento, e você bloqueia. Você começa até a gostar de uma pessoa, até se interessar por uma pessoa, mas aí remete ao passado. E a tua vida não anda. E você cai naquele círculo vicioso. E fica patinando na fé. Patina. E você tenta sair do lugar e não consegue. E como é que a gente resolve isso? A palavra de Deus, ela fala: não vos lembrei das coisas passadas. Quando elas vierem, o que você tem que fazer? Repreende em nome de Jesus Cristo esse sentimento. Repreende em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Tristeza, passado, você ficou lá atrás. Eu falei para vocês que aconteceu algo no meu passado, né? Profissional. E constantemente isso ficava martelando na minha cabeça. Martelando e martelando e martelando. Eu me parava assim, trabalhando, e parava assim: gente, por que aconteceu aquilo, hein? Do nada. Puxa vida, né? Será que fulano está falando mal de mim? Fulano está pensando, hein? Por que fulano fez isso? Olha só, que coisa louca na minha cabeça. E eu não conseguia viver, eu não conseguia ser feliz. E aí Deus, ele me deu essa palavra, ele falou assim: eu tenho feito coisas novas. A cada amanhecer, a misericórdia do Senhor, ela se renova. O povo de Israel, enquanto estava no deserto, ele passou pelo deserto por 40 anos. E era um povo rebelde, tá, gente? Era um povo duro de coração, era um povo que reclamava, era um povo que, sabe, que tudo questionava. Moisés, a gente está cansado de comer só maná. Moisés, poxa, esse sol está muito quente. Ô Moisés, e que não sei o quê. Algumas vezes Deus, ele se irou e queria acabar com o povo. Aí Moisés, né, o homem mais manso que já teve na face da terra: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Mas teve uma vez que o povo, ele atentou tanto Moisés, que até Moisés feriu a pedra com raiva. E Deus, ele falou assim: ó, toque na pedra. Ele foi e deu-lhe uma... Ele estava já com tanta... O povo mexeu tanto, com tanta ira, que ele deu-lhe uma cajadada na pedra, e Deus falou assim: ó, por causa da sua ira, você também não verá a terra. Entende, amados? Nossos sentimentos, pensamentos, emoções. Diariamente aquele povo tinha o quê? Maná. Diariamente. O pessoal não precisava trabalhar. O povo, ele tinha sido escravo no Egito. O povo, no período que estava no deserto, eles não precisavam trabalhar. Deus, ele falava assim: ó, vocês vão acordar e vai ter o maná. Vocês saem, peguem a porção diária e comam e utilizem. Não guarde para o outro dia. Por quê? Porque no outro dia vai ter o quê?
novo. Não guarde para outro dia, porque se guardar para outro dia, vai dar problema. Aí tinha uns teimosos lá que guardavam, e o que acontecia com o maná? Dava bicho, estragava. Sabe o que é isso? Ficar voltando ao passado. E aí a nossa mente, ela começa o quê? A apodrecer. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas começam a apodrecer. E aí, claro que já aconteceu de você pegar um pão dormido e às vezes aquele pão mofou. Você deixou, aí esse pão tá aqui, eu vou comer esse pão. Aí quando você abre assim, tá aquele pão cheio de bolorento. Você come? Ah, eu vou limpar aqui, só tá na pontinha, eu vou tirar essa pontinha aqui. Boto para esquentar, você come? Você faz isso? Que é fungo. E se você comer, você vai fazer o quê? Vai passar mal. Ah, tá só na pontinha aqui, mas o pão todo ele está infectado. E os sentimentos são assim, e numa pontinha. E aí a gente começa a se alimentar desse sentimento. Ah, mas é isso mesmo. Aí daqui a pouco você vai lá, liga a televisão e vai ver o Big Brother. E aí começa a ver lá um discutir com o outro, um bater de frente com o outro e com não sei o quê. É isso mesmo, olha, a mesma situação que eu vivi. E aquele bolô, ele vai aumentando. Aquele sentimento, ele vai o quê? Apodrecendo dentro de você. Um dia nós não levantamos a nossa mão e não aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Amém? E a palavra de Deus fala que aqueles que beberem da água da vida, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? E como é que pode fluir a água viva do nosso interior se nós estamos presos ao passado? Essa noite passada, o Jorginho, meu filho mais novo, 4 horas da manhã, essa madrugada, ele entrou no nosso quarto. Mamãe, 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 eu estou morrendo de medo. Eu posso dormir com vocês? Aí pulou na cama, e eu já acordei assustado, né? O que houve? Eu sonhei com o Chuck, o boneco assassino, o brinquedo assassino, né? Eu sonhei com o Chuck, e ele vinha com aqueles dentes para me pegar. Eu posso ficar aqui com... Olha, mas ele tremia. Aí, né, Denise foi, acalentou, eu orei, aquela coisa toda. Aí, como é que você dorme? Depois de acordar num susto. E Jorginho, não é mole não, Jorginho dá cotovelada, ele é espaçoso, ele é espaçoso. Aí hoje eu tô saindo para vir para cá, ele falou assim, papai, eu vou dormir na sua cama de novo. Eu falei, não senhor, você vai dormir na sua. Aí ele dormiu lá com a gente aquela coisa toda, não consegui mais dormir. Aí hoje eu acordei e falei para Denise, caramba, parece que eu tomei uma surra. Tudo bem. Aí a gente estava no carro. Eu falei assim, filho, que história é essa do sonho aí que você teve? Conta pro papai, o que aconteceu? O que você sonhou? Não quero falar sobre isso. Mas por quê? Mamãe, fala para ele, eu já falei para você, mamãe, conta para ele. Conta você, Jorginho. Não, eu não quero contar porque eu vou pensar. Eu não quero lembrar. Aí, Denise, tá bom, vou contar. Aí o que ele fez? Botou os dedos no ouvido. Enquanto ela estava me falando, ele ficou porque ele não queria ouvir. Já acabou, mamãe? Já acabei. Ai, ufa, ainda bem, porque eu não queria pensar nisso de novo. É isso que a gente tem que fazer, gente. Quando o passado vir na tua porta assim, ó, oi, tô aqui, ó, deixa eu entrar, você lá, vai embora em nome de Jesus, está repreendido. Não aceita. Repreende. Não vou ouvir, não quero saber. Você já passou, o que passou, ficou. E a gente insiste em ficar se alimentando daquilo, insiste em ficar usando aquilo, sabe? Insiste em ficar se apoderando daquela coisa passada que não vai mudar nada. Nada. Existe uma passagem aqui, a gente falou, ó, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Por onde os judeus andavam pelo deserto, não havia caminho satisfatório. Deserto é deserto. Deserto é deserto. Tem muita gente hoje, trazendo para os nossos dias, vivendo no deserto financeiro, profissional,
espiritual. Essa época que nós estamos vivendo aí, não vou dizer pós-pandemia, mas vou usar pós-pandemia controlada. Teve aí o Covid, né? E muita gente sofreu, perdemos amigos, entes queridos, né? O mundo, ele mudou. E a gente está hoje aqui falando sem máscara, né? Olha que coisa legal, né? Então, assim, olha como que as coisas mudaram. Tem muita gente vivendo deserto. Se fulano não tivesse sido teimoso e tivesse ido ao médico quando ele começou a sentir os sintomas, ele poderia estar aqui. Se essa pandemia não tivesse acontecido, eu não teria perdido o meu comércio. Eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. E pessoas hoje, elas não conseguem sair daquela situação de deserto, porque elas não conseguem se libertar. Elas ficam presas ao passado. E é muito ruim viver preso ao passado. Existe um desenho, nem sei se passa mais, antigamente tinha aquele desenho Caverna do Dragão. Alguém lembra? Que eram uns super-heróis lá, uns meninos, que eles foram a um parque de diversão e andaram, acho que foi numa montanha-russa ou num trem, eu não lembro. E eles entraram naquela dimensão do passado, na verdade eles estavam mortos, né? E eles não conseguem sair daquilo. Aí aparece lá aquele baixinho lá, né? O mestre dos magos, que vai tentar tirá-los de lá, e aí eles tentam sair, no final eles ficam presos. Eles não conseguem sair do passado. Não viva preso ao passado. Viva o novo de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, ele veio, andou no meio de nós, cumpriu a obra redentora da cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, ressuscitou, operou milagres tremendos. Aqueles discípulos que o acompanhavam, que viviam com ele, observaram e viviram aqueles milagres, operaram milagres também no nome de Jesus. Ele foi aos céus, voltou aos céus, deixou o Espírito Santo de Deus aqui conosco. E nós ainda, muitas vezes, insistimos em dar ouvidos ao que aconteceu no passado e não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, como é que eu faço para me libertar desse passado? Como é que eu faço para me libertar desses pensamentos, desses sentimentos? Clame por Ele. Clame por Jesus. Clame ao Espírito Santo de Deus. Profetize, a sua palavra tem poder, amados. A sua palavra tem poder, a nossa palavra ela tem muito poder. A gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado com o que nós falamos e proferimos em relação a alguém. Mesmo aquelas pessoas que te machucaram, que te magoaram, libera o perdão. Profetiza a bênção na vida dela, eu te abençoo, que você vá em paz, que você vá em graça, que Deus te liberte, te cure. Eu te desejo tudo de melhor na sua vida. Sabe por quê? Quando você está profetizando a bênção na vida de alguém, você também está sendo abençoado. E quando você está profetizando maldição, você também está sendo amaldiçoado. Muitas vezes a gente para e pensa assim, agora eu vou brigar com fulano, eu vou me vingar. Eu vou me vingar, não quero saber, eu vou esquecer que eu sou crente. Eu confio no Senhor e eu vou ter que, agora é olho por olho, dente por dente. A justiça pertence ao Senhor. Vive em paz, se liberte dessa mágoa, se liberte desse passado, dessas coisas que ficam ali, te azucrinando. Fala assim, Senhor, eu não aceito mais viver preso ao passado, eu quero viver o teu novo. E eu fiz isso. Eu falei assim, o que aconteceu? Aconteceu. Foi aprendizado. Saí mais experiente. Às vezes a gente comete erros, né, Roger? Às vezes a gente passa por situações que a gente fica assim, poxa, mas eu não esperava passar por isso. E isso vai fazendo, sabe o que com você? Te fortalecendo.
E você vai crescendo na fé. E você, a partir do momento que você vai se fortalecendo, você vai vendo o quão dependente você é de Deus. E você fala assim: Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o agir do teu Espírito Santo na minha vida, eu não sei aonde eu estaria. Senhor, hoje a minha situação é essa e tu conheces. Olha a mudança de pensamento que a gente tem que ter. Hoje eu estou vivendo essa situação, Senhor, e eu sei que tu sabes, eu estou passando por isso. Só que tem uma coisa, situação difícil, Deus está comigo, eu não estou sozinho não. Deus está comigo, Ele está do meu lado. Ele está aqui, ó, andando ao meu lado. Lembra o homem na fornalha? Lembra? Existe um homem na fornalha. E o homem da fornalha, ele anda ao seu lado, amados. Seja qual for a situação. Seja qual for o momento que você está vivendo. É maravilhoso o momento que eu estou vivendo. Olha, eu nunca tive um momento tão bom na minha vida. O homem da fornalha, ele está ao seu lado. Irmão, eu estou passando por uma fase que eu nunca vivi. Sabe por que você está de pé? Porque o homem da fornalha está passando junto com você. Ele está enfrentando esse momento junto com você. Uma das maiores alegrias que eu tive, vai parecer engraçado isso. Tive muitas, né? E sei e profetizo que terei muitas, e vocês também. Mas uma das maiores alegrias que eu tive foi na morte do meu pai. Poxa, na morte do seu pai? Foi. Antes do meu pai morrer. Meu pai com câncer terminal, câncer de pulmão, fez químio, fez rádio, fez... Os médicos falaram assim: seu Vicente, vai para casa, daqui a 15 dias a gente vai resolver o que a gente vai fazer com o senhor. A pessoa com câncer, perder a quimioterapia, a radioterapia, não tem mais tratamento. A gente vai fazer uma junta, e meu pai é militar, meu pai é da Marinha. E daqui a 15 dias o senhor volta. Vamos embora. Aí 15 dias a gente voltava, os médicos começavam a passar outros na frente, ou deixando ele de lado, né? Aí eu, desse tamanhão todo, né? Botei o pé na porta. Como é que é a situação? Meu pai já na cadeira de roda. Eu e meu irmão. O Rogério conhece meu irmão, né? Também, né? Armário. Aí? Como é que é? Não. Pode vir. Nossa, Vicente, não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. Se o senhor quiser, a gente deixa o senhor aqui, faz uma sedação e o senhor aguarda um momento. Aí meu pai não estava mais falando, né? Meu pai só faz assim, ó. Falei, não, doutor, a gente vai levar ele para casa. Dele, tudo bem. Meu pai com respirador, com tudo, cadeira de para dar banho. Uma situação, sabe, uma fase difícil. Nessa época, a gente estava morando em Cabo Frio, trabalhando lá, e eu vinha final de semana para cá para poder ajudar minha mãe e meus irmãos. E dormia na casa da minha sogra, no chão. Só a misericórdia do Senhor. E meus pais não eram cristãos. Meu pai, sou filho de nordestinos, pessoal muito católico, muito místico, né? E meu pai tinha lá o altarzinho assim, ó, com os santinhos dele, as imagens, ia na igreja católica, nada contra. Ia, acendia a velhinha dele, era devoto de São Jorge, tudo direitinho. Tinha a igreja que ele ia lá no dia daquele santo, ele ia naquela igreja. Aí eu falei, caramba. E eu sempre falei de Jesus para ele, aquela coisa toda. Ele, não, eu já tenho meu Deus está comigo, fica tranquilo. Eu falei, amém. Nesse processo todo, o meu cunhado, marido da minha irmã, ele é pastor. Às vezes eu fico assim, gente, como é que Vitor é pastor? Vitor tem boca e não fala? É engraçado. Vitor, vai orar. Ora aí, aniversário, assim, almoço da família. Pastor Vitor, ora aí. Você, ora você. Aí, é engraçado. Tá lá, Vitão. Vitão falou de Jesus pro meu pai. Todo momento que ele ia lá, né, morando próximo ao meu pai, eu morando em Cabo Frio, ele ia, falava, não sei o que e tal. Aí um dia, antes dessa situação, a gente conversando, ele falou assim, Ulisses, seu pai aceitou a Jesus. Eu falei, aceitou não, mentira. Aceitou. Sério?
Aceitou, mais ou menos uns 15 dias antes do meu pai falecer. Falei, que bênção, mas você orou com ele? Orei. Ele fez a confissão? Fez. Falei, gente, amém, glória a Deus, tá bom. No dia 2 dias antes dele falecer, emoções, sentimentos e pensamentos, lembra disso? 3 dias antes dele falecer, eu estava muito cansado. E eu já estava conversando com ele, e ele falou assim, ele me chamava de negão. Negão, tô aguentando mais não. Sem voz já, né? Tô aguentando mais não, tô cansado. Eu quero ir embora. Eu falei, não, pai, você vai ficar bom. Sentimentos, né? Você vai ficar bom, Deus vai te curar. Eu tô orando, eu tenho certeza que Deus pode te curar, que não sei o quê. Tô cansado, eu não aguento mais não, tô sofrendo muito. Tava sofrendo muito mesmo. Tava muito, muito. E eu orando ao Senhor, cura. Eu profetizava a cura, profetiza a cura. E que não sei o quê. Meu sentimento. 3 dias antes, uma madrugada, eu na casa da minha sogra. Todo mundo dormindo assim, a gente dormia no quarto. Assim, né? Eu, Denise, Arthur e o Jorginho. Eu levantei, dormindo no chão, né? Só com colchonete, né? Já viu, né? Dói costela, dói coluna, né? Eu falei assim, gente, levantei, aí no meio da madrugada o Espírito Santo toca no meu coração, ora pelo seu pai. Eu falei, Senhor, eu tenho orado tanto pelo meu pai, eu tenho orado tanto por ele, eu tenho clamado tanto, mas eu te confesso que eu tenho orado clamando para que o Senhor faça a minha vontade. Senhor, meu pai está sofrendo muito. Seja feita a sua vontade, Pai. Faz o que o Senhor tem de fazer. Sabe, eu entrego a vida do meu pai nas suas mãos. Beleza. Veio o dia, fomos para o hospital, levamos ele na Ponta da Areia ali, na Marinha, né? Meu pai desacordou, 3 horas da manhã, minha mãe me liga, Ulisses, vem, seu pai está passando mal. Peguei, botei ele no carro, eu e meu irmão fomos para a Ponta da Areia, chegou lá, ele voltou, eu conversando com a médica, assim, né? Aí a médica lendo lá, ela falou assim, gente, ó, ele tá... A gente tem que fazer isso, tem que fazer uma sedação, dar uma medicação para ele poder descansar. E a gente vai entubar. Aí eu falei, entubar não, porque uma coisa que ele sempre pediu, que ele não queria ser entubado. Ela falou assim, seu Ulisses, isso aí, se ele tivesse acordado, seria uma decisão dele. Mas como ele não tá, o senhor é o responsável? Eu falei, eu sou o filho mais velho, então a decisão é sua. Aí, nesse momento, eu olhei para ele, e aí ele voltou. Eu falei, não, ele acordou, peraí que eu vou conversar com ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu falei, ô pai, tudo bom? Ele, tudo bem. Eu falei, a médica está falando isso dele. Entubado não. Teimoso ele. Me leva para o Marcílio Dias. Lá no Lins, a gente em Niterói, para ir lá para o Lins de Vasconcelos. Tá bom, vamos lá, vai para o Lins. Vamos para o Lins. Aí voltei. Falei, doutor, ele não quer ser entubado, não. Ele não quer, ele está acordado. Então tá bom, vou fazer a medicação nele e a gente vai mandar ele lá para o Lins de Vasconcelos. Fui embora. Botaram ele na ambulância, eu fui seguindo a ambulância e fui embora. Quando a gente chegou lá, estava meu pai, sem falar, hiperventilando assim, ó. Ele puxava e não vinha, inchado, muita retenção hídrica, pulmão já... Ele tinha tirado já um pedaço do pulmão, enfim. Quando a gente chegou, a médica explicou todo o procedimento que ia ser feito. A gente vai fazer uma medicação, a gente vai entubar. Eu falei, ele não quer ser entubado. Não quer? Então a gente vai fazer uma medicação para ele se acalmar, é um sedativo e ele vai descansar. E a gente vai ver o que vai acontecer. Na minha cabeça, eu ainda falei para o meu irmão, vamos fazer o seguinte, vai você e meu irmão vão para casa, pega as coisas dele, eu vou em Cabo Frio, vou pegar material, roupa, para ficar 1 semana aqui no hospital com ele. Eu vou ficar internado com ele aqui, eu tenho como ficar 1 semana. Ninguém precisa ficar não, eu fico. Aí meu irmão, tá bom isso, tá bom. Aí nisso eu falei assim, eu vou falar com o papai. Cheguei lá na maca. Pai, tudo bom? Como é que você tá? Dele. Ô, negão. Falei, fala não, fica quietinho. Pai, olha só, a médica falou isso. Comecei a conversar com ele. Aí eu falei assim, você tá bem dele?
Você está triste dele? Não. Eu falei, pai, vai dar tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta dele. Aí eu falei assim, ó, eu vou cuidar da mamãe, vou cuidar da nossa família. Pode ficar tranquilo, tá, pai? Vou cuidar do Jorginho, do Arthur. Vou cuidar dos seus netos dele. Eu falei, posso fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tô dele? Você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador dele? Eu falei, é mesmo? A ele. Eu falei, Vitor me contou, mas eu não acreditei dele. Eu falei, pai, então olha só. Todo esse sofrimento que você está tendo, isso vai acabar daqui a pouco. Olha só, eu comecei a profetizar o falecimento dele. Eu falei, ó, todo esse sentimento, essa dor, esse sofrimento, essa falta de ar, tudo isso, pai, vai acabar. Sabe por que vai acabar? Porque daqui a pouco você vai estar lá na glória. Você vai estar andando com Jesus. Você vai estar andando por ruas de ouro. Você vai estar num momento de louvor tão grande em meio aos anjos que você não tem noção. Tudo isso que está acontecendo aqui, que você passou, que você está passando, que a nossa família está passando, você nunca mais vai recordar. Aí sabe o que ele fazia? Ele dava um risinho assim, ó. Aí eu falei, papai, eu estou indo lá para Cabo Frio, que eu vou pegar minha roupa, eu vou ficar aqui uma semana com você, que eu não sei o que, tal. Aí fui, fiz um carinho nele, dei um beijo, fui embora. Peguei o carro, fui embora. Aí ficou minha irmã, meu irmão, aquela coisa toda. Cheguei em Cabo Frio. Na hora que eu entrei, botei o pé no prédio. Minha mãe me liga. Ulisses, cadê você? Já está voltando? Eu falei, não, mãe, eu falei para você que ia chegar umas 5 horas. Não, é porque a gente já voltou para casa. Eu falei, ué, por quê? Vocês não ficaram com o papai? Não, porque a médica deu um sedativo e ele está dormindo. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco estou chegando aí. Sabe aquele negócio de chegar em casa, pegar a roupa e voltei para a estrada. Quando eu cheguei no pedágio da Via Lagos, minha irmã me liga. Isso, estão chamando a gente para ir lá no hospital. Eu falei, calma aí, não, já estou chegando, daqui a pouco eu estou chegando aí. Cheguei na casa da minha mãe. Aí, a gente vai fazer, aí combinei, né? A gente vai fazer isso. Eu vou ficar, se Michel quiser ir, meu irmão vai e tal, beleza. Toco o telefone, 5 horas da tarde. Oi, tudo bom? Aqui é fulano, assistente social do Hospital Marcílio Dias. Né? A gente queria falar com o responsável do senhor José Vicente da Silva. Eu falei, sou eu, Ulisses. Vocês podem dar um pulo aqui? Quando chama, né, doutora? Assim, né? Vocês podem dar um pulinho aqui que a gente queria conversar com vocês? Eu falei, gente, vou lá. E eu assim, né? Aí meu irmão assim, olhando pra minha cara. Isso, papai morreu. Que morreu o quê, rapaz? Se tivesse morrido, eu tinha falado, não fala no telefone, não. Você vai lá, você vai ver só. Papai faleceu. Falei, não, vamos embora. Aí fomos. E eu, no meu coração, sabe aquele negócio? Sentimentos, pensamentos, emoções. Cheguei lá, aquela coisa toda. E quando você vai chegando perto, já viu? Você vai chegando perto, o GPS vai... A ficha foi caindo. Aí quando a gente chegou lá, aí a assistente veio e falou com a gente, tudo bem e tal, entra aqui. Aí entrou, eu sentei, ela me contou, aí já me deu a papelada toda, né? Tá aqui, isso aqui e tal, é esse, procedimento é esse, tal. Aí meu irmão desabou. Aí eu falei, tá bom. Nessa hora, toda a tristeza, o choro, não veio sobre mim. Falei, papai está na glória. Amém. Beleza. Aí ela falou assim, quem vai reconhecer o corpo? Eu não queria, né? Aí meu irmão, eu vou. Falei, você vai? Meu irmão, mó manteiga derretida, né? Você vai? Eu vou. Aí ele foi, entrou, saiu. Era ele sim, tal, não sei o quê. Beleza. No outro dia, velório. Chega lá, papai no caixão. Botaram lá no lugar lá, né? Esqueço o nome. Quando tira o caixão, a tampa, ele com aquelas flores, né? Eu olhei para a cara dele e falei assim, rapaz, passaram maquiagem no negão. Ele me chamava de negão, eu chamava ele de negão, né? Falei, passaram maquiagem no negão. Aí eu fui na testa dele assim, né? Falei, papai tá bonito. Papai tá bonito. Eu falei, ô mãe. Aí veio ela, né? Falei, acho que maquiaram meu pai aqui. Nada. Sabe aquela expressão de felicidade?
de alegria. E aí o pessoal lá, chorando e que não sei o quê. Eu sentado do lado dele, olhando assim para a cara das pessoas, olhando para ele. Eu falei, pai, você está tão bem agora, está melhor do que a gente, sabe? Então, é duro, é duro. Eu sinto saudade até hoje. E nos momentos mais difíceis, que às vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu fico assim, caramba, se meu pai estivesse aqui, eu ia conversar com ele. Eu sempre conversava com ele, né? Pai, vou fazer isso, ó. Aí ele, negão, presta atenção, abre o olho, né? Vê isso, não sei o quê. Uma coisa de pai e filho, né? E aí eu fico assim, poxa, se meu pai estivesse aqui, eu ia conversar com ele, eu ia falar com ele. Aí sabe o que eu faço? Espírito Santo, qual a tua vontade? Qual o teu querer? Ele é o nosso ajudador. Entende, amados? Por que eu falei isso tudo e não estava programado falar essa situação do meu pai? Mas é porque tem pessoas que ainda hoje vivem presas a um ente que foi... É duro, eu sei que é difícil perder um ente, sabe? Mas a gente precisa ter a convicção de que a força transformadora, renovadora do Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito que estava lá em Gênesis, quando Deus ele falou assim, ó, haja luz e houve luz, haja separação do dia e da noite, das águas e da terra. Esse mesmo Espírito que estava ali, que quando Deus ele formou do barro a Adão e soprou nas narinas de Adão o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que estava ali na formação, ele estava na ressurreição de Jesus Cristo. Foi ele quem o ressuscitou e que o levantou ao terceiro dia. E é esse mesmo Espírito que está aí hoje dentro do seu coração. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é ele quem faz nova todas as coisas. Amém? Então hoje, pode ter certeza que o inferno, com toda a sua força, Satanás, com toda a sua força, ele é derrotado. Ele vai se levantar, e se levanta a cada momento com estratégias diferentes para tentar te derrubar e para tentar ficar preso ao seu passado. Só que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. É uma fonte que jorra e não para. Se alimente dessa água, beba dessa água. Nesse momento de tristeza, de dor, onde que a coisa começar a apertar, clame a Ele, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor anda comigo, eu sei que o Senhor habita dentro de mim. Eu não aceito esses sentimentos. Eu repreendo esse passado. O que passou, passou. Se você tem que liberar perdão, libera perdão. Se você precisa liberar, olha, eu queria liberar perdão para você. Você me fez tão mal, mas eu queria te liberar perdão em nome de Jesus Cristo, eu te liberto. Eu te libero o perdão, porque a partir do momento que você liberar o perdão, você também está sendo livre. E essa mágoa, esse rancor, ele não mais terá poder. E o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar, a transformar, a limpar, a mudar, a restaurar, a trazer novidade de vida, pensamentos novos, de coisas simples que você vai parar e vai falar assim, por que eu não tinha pensado nisso ainda antes? Coisa tão simples, tão boba. Entende, amados? Que Jesus Cristo ele possa cada dia mais transformar a sua vida. A cada dia ele bate a porta do nosso coração. E que a gente possa liberar a entrada dele para que ele entre e faça morada, para que rios de água viva eles fluam do nosso interior. Se você tem vivido ainda, amados, preso ao passado, não viva mais. Deixa o passado, passou. Se você precisa reconstruir, reconstrui agora com o Espírito Santo de Deus, com o direcionamento, com a sabedoria dele, você vai ver e você verá que a coisa será muito diferente, muito melhor. Amém? Queria que a gente pudesse ficar em pé, que a gente fique em pé. Vamos fazer uma oração. Você curvasse sua fronte nesse momento.
Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda vive uma vida de indecisão, eu vou, eu gosto, eu tenho uma afinidade com a igreja, mas ainda não tomou a decisão, esse é o momento. A gente não tem mais tempo a perder. A gente não precisa mais ficar vivendo preso ao passado. Se você já aceitou a Cristo como seu Senhor, como Salvador, mas você ainda vive uma vida presa ao passado, ainda não deixou Ele ser Senhor de toda a sua vida, entregue sua vida a Ele nesse momento. Põe a mão no seu coração, curve sua fronte, não precisa ninguém olhar, não precisa se levantar a mão, não precisa vir aqui à frente. Isso é um momento seu, íntimo com Deus. Consagra a tua vida, Senhor, nesse momento, Pai. Eu quero me entregar a Ti, eu quero declarar, Senhor Jesus, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. É simples, amado. Eu renego todo o meu passado. Tudo que passou eu não aceito mais. Eu quero ter a partir de agora uma nova vida em Cristo Jesus. Todo sentimento, Senhor, passado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, que ele fique lá no passado. E a partir de agora, que o Teu Espírito Santo ele possa trazer novidade de vida para mim. Eu abro o meu coração nesse momento para que o Teu Santo Espírito ele faça a Tua obra na minha vida, que o meu nome nesse momento, Senhor, seja escrito no livro da vida, Pai. Eu reconheço ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Senhor maravilhoso Deus e Pai, nesse momento, Pai, oramos a Ti, consagramos a Ti mais uma vez essa reunião, esse encontro, Pai. Nesse momento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos, ó Pai, que vidas, ó Pai, que ainda estejam vivendo presas, ó Pai, a situações do passado, estresses, traumas, situações, ó Pai, que têm acorrentado, ó Pai, impedido pessoas, ó Pai, de viverem, de receberem, ó Pai, o Seu novo, Pai. Sejam libertas agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que toda obra maligna que foi feita, toda prisão espiritual que possa estar acorrentando, prendendo, impedindo pessoas de receber a Sua novidade, Pai, nós arrebentamos agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que toda prisão na mente, na alma, no coração caia por terra nesse momento, em nome de Jesus Cristo, em um nome poderoso de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus ele entre e faça a obra e transforme e tire toda a imundície, todo sentimento retrógrado, todo sentimento que bloqueia a presença de Deus nesse momento caia por terra em nome de Jesus. Todo ódio, todo rancor, toda amargura, ela é repreendida nesse momento na autoridade do nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Receba o novo de Deus sobre a sua vida nesse momento. Entregue em tuas mãos, ó Pai, cada vida aqui representada, cada família aqui representada, Pai. Escreva uma nova história, Pai. Traga uma nova história, Senhor Deus. Traga novidade, Senhor Deus, mediante, Pai, a ação e o poder, ó Pai, do Teu Espírito Santo de Deus em cada vida, Pai. Assim, ó Pai, nós choramos e Te agradecemos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, tá, amados? Deus te abençoe.